Olá, pessoal! Chegamos à nossa 27ª aula sobre funções reais e hoje vamos determinar os gráficos das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, entender sua periodicidade e o que acontece em cada uma dessas funções quando representamos os seus valores no plano cartesiano. Para isso, pessoal, nós vamos contar com a ajuda do GeoGebra. Nada melhor do que o GeoGebra para nos ajudar a representar essas funções através dos seus gráficos. Pessoal, observa que nesse momento nós escolhemos o eixo x variando em valores de π sobre 2, em intervalos de π sobre 2. Porque ao invés de usar o intervalo unitário, usamos o intervalo de π sobre 2 para facilitarmos a interpretação dos ângulos e do que acontece em cada ponto da nossa função. Primeiro, pessoal, vamos começar com a função f de x igual a seno de x. Observa o caráter periódico da nossa função. A cada valor de x, nós obtemos valores de y repetidos. Se tomamos um ponto A sobre a nossa função e observamos quais são os valores desse ponto A, nós podemos entender que à medida que eu vario o valor do x, eu tenho valores de y repetidos. Olha, quando o A é igual a π sobre 2, aqui é aproximadamente 1,57, eu tenho o valor do seno de π sobre 2, que é 1. À medida que eu vario o valor de x, agora aproximadamente 3,15, né? Que é o valor de π, 3,14, eu tenho o f de x valendo 0. Então, portanto, o seno de π é igual a 0. Variando novamente até 3π sobre 2, que é aquele ângulo ali de 270 graus, eu tenho o valor de f de x igual a menos 1, até que eu volte no 2π e tenha de novo o valor igual a 0. Observa, pessoal, que do 0 ao 2π, os valores foram crescentes até um ponto de máximo, decrescentes até um ponto de mínimo e voltaram a crescer. Eles começaram no ponto 0, cresceram até o valor de f de x igual a 1, decresceram de 1 até menos 1 e voltaram a crescer até o ponto 0, até o ponto 2π e 0. Nesse caso, nós dizemos que nós passamos por todos os valores diferentes da função seno de x. Então, ela tem um período que vai de 0 a 2π, portanto, o tamanho do seu período é 2π. De 2π a 4π, os valores de f de x voltam a repetir os mesmos valores de 0 a 2π. Olha, cresce até chegar no 1, depois decresce até chegar no menos 1, e depois volta a crescer até chegar no valor igual a 0. Portanto, a função seno de x tem período 2π. Vamos agora analisar a função cosseno de x. E para isso vamos colocar um outro ponto aqui sobre essa função, agora um ponto B. Observando também as coordenadas do ponto B, nós vamos poder definir a mesma coisa que a gente definiu para a função seno. Agora, na função cosseno, pessoal, observa que ela começa no ponto 0 e 1. Porque cosseno de 0 é igual a 1. Então, eu tenho um período que vai do 0, então ela decresce do 1 até o menos 1, do ângulo 0 até o ângulo π. Quando eu chego no ângulo π, o valor do cosseno é menos 1. Volta a crescer até chegar no ponto 2π, em que o valor do cosseno de 2π volta a ser 1. Ou seja, do 0 até o 2π, eu tive todos os valores possíveis. Comecei no 1, desci até o menos 1, de forma decrescente, depois volto a crescer até o 1 e tenho todos os valores possíveis. A partir do 2π, o movimento continua igual ao movimento entre 0 e 2π. Portanto, nós dizemos também que a função cosseno é uma função periódica de período 2π. Por último, pessoal, nós temos também a função tangente. Olha a diferença da função tangente. Lembra que a função tangente crescia e decrescia independente do limite que a gente tinha lá para o seno e do cosseno?
Vamos excluir esses dois pontos aqui só para a gente entender um pouquinho dessa função e agora vamos colocar um ponto sobre a função tangente. O que acontece, pessoal? Quando eu coloco esse ponto sobre a função tangente, diferente do seno e do cosseno, o valor de y não é limitado. Lembra, lá na função cosseno, o valor de y era limitado. Eu tinha um maior valor de y igual a 1 e o menor valor igual a menos 1. Aqui não, ó. Eu tenho valores de x e posso ter valor de y cada vez maiores. Aí, até que eu ultrapasse o ângulo de π sobre 2 e venha lá de baixo com valores menores. Olha, nesse ponto, a tangente de 1,9 é igual a menos 2,95. Lembrando que esse 1,9 está em radianos. Pessoal, vamos entender o que acontece. A tangente é o seno sobre o cosseno. À medida que eu aproximo do ângulo de 90 graus, eu tenho valores de seno cada vez maiores e de cosseno cada vez menores. Ou seja, eu vou dividindo um valor cada vez maior por um valor cada vez menor, ao ponto de eu chegar num ângulo 89,9, obter um valor para tangente bem maior do que, por exemplo, ali 3,65. A tangente ela tem uma diferença em relação ao seno e ao cosseno. Observa que de menos π sobre 2 até π sobre 2 eu tenho todos os valores reais de y. Então, a função tangente ela tem um período igual a π. Olha, de menos π sobre 2 a 0, a variação é de π sobre 2. E de 0 a π sobre 2 mais π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 2. Então, o período da minha função tangente é igual a π. Pessoal, muito importante que a gente estudou hoje, nós temos o gráfico da função seno, o gráfico da função cosseno e o gráfico da função tangente. Esses gráficos determinam para a gente funções periódicas. Para aproveitar um pouquinho o que nós vimos aqui na função seno, eu vou mostrar para vocês um detalhe importante. Se eu alterar o valor do seno multiplicando o valor do ângulo por um valor maior, eu tenho uma mudança no meu comprimento de onda. Quando eu multiplico o valor do x por qualquer valor maior que 1, o meu período vai ficar dividido por esse valor. Lembra que o nosso período era 2π? Como eu multipliquei por 3, o período vai ser dividido por 3. Usando 2 fica até mais fácil. Olha, lembra que eu ia de 0 a 2π, eu tinha todos os valores? Agora eu tenho de 0 a π. Então, quando eu multiplico o x por qualquer número, o meu período fica dividido por aquele número, porque eu vou chegar mais rápido até ele. Já se eu multiplico a função por um número, por exemplo, por 4, eu aumento a amplitude. Olha, a distância entre o menor e o maior valor de seno de x era de menos 1 até 1. Como eu multipliquei por 4, agora eu tenho um valor máximo 4 e um valor mínimo menos 4. E por último, se eu adiciono algum valor à minha função, eu só provoco uma alteração na sua posição. Se esse valor é positivo, eu altero a posição da minha função para cima. Se esse valor for negativo, essa função vai ser deslocada para baixo. Pessoal, essas eram as principais características das funções trigonométricas. Espero que vocês tenham aprendido. Um grande abraço e até a nossa última aula.